episódio do podcast Legado Fala e hoje nós temos uma convidada muito especial, Giane! Giane, é um prazer ter você aqui, Imagina, para mim é uma honra, obrigada pelo convite, meninas, é uma felicidade estar aqui com vocês hoje. Que bom, vou apresentar a Giane para vocês. Giane Honorato, naturóloga, educadora e empresária, cofundadora da franquia Mandarim Spa Urbano e autora das experiências e produtos terapêuticos da marca, idealizadora do método Aromoterapia para Raros e do movimento Dia do Amor Próprio. Giane é apaixonada pela vida, e é notório isso, né? Pela natureza e o simples extraordinário. Giane, eu tô tão feliz de ter você aqui. Sua energia, assim, é maravilhosa, maravilhosa. E eu já quero começar falando do Spa Mandarim. Menina, que é aquilo? Que experiência maravilhosa que eu tive lá ontem. Foi, assim, surreal, sensacional. E não é apenas uma empresa, né, que rende, que dá um lucro ali. Mas é um lugar de experiências. Isso. E aí eu quero te perguntar, de onde que surgiu essa ideia do Spa Mandarim? E eu sei que ele é além de um negócio para você. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para nós. Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez, para mim é uma felicidade enorme estar aqui com vocês hoje. E uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouco disso, né? E mais ainda, de ter essa percepção tua de que o Mandarim, sim, é um negócio, é um business como qualquer outro, né? Mas não para aí, né? E você ter percebido, né, te trazido esse encantamento, porque é para isso que a gente nasce. Tem uma frase, Tice, que eu trouxe lá da naturologia e se tornou o propósito da marca Mandarim, que a gente fala o seguinte: quantidade de vida é uma decisão divina, qualidade de vida é uma decisão humana. Então, quanto tempo cada um de nós vai viver, ninguém sabe, mas como a gente vai viver, essa é uma decisão que está na nossa mão todos os dias. E o Mandarim nasce com esse propósito de levar esse como para a vida das pessoas, né? Mostrando como que você pode no teu dia a dia. Seja ali como você fez ontem, no meio de um mês muito estressante, né, para os contadores e tudo mais. Sim. Você deu uma fugida para o spa. E ele foi teu refúgio urbano durante 2 horas praticamente e você voltou para tua rotina de vida muito melhor. A gente, né, volta até com mais fôlego para fazer ainda mais. Com mais produtividade. Eu cheguei lá e falei para as meninas, falei, olha, período de imposto de renda, então vocês já sabem o que eu tô precisando, tô assim. Aí na hora de sair elas, já marca da semana que vem então. É isso, e assim, é esse da semana que vem, por quê? E eu já te explico onde que a gente nasce. A boca de funil, digamos, do Mandarim, as pessoas vêm por esse motivo, principalmente, né? Spa é um mercado que a gente abriu há 15 anos atrás, quase 16, a gente faz 16 em julho. Então, o Mandarim, ele foi o primeiro spa urbano de Goiânia e a primeira franquia de spa goiana. Então, a gente nasce com muita exclusividade, com muita autoralidade, né? E de forma totalmente disruptiva. Então, o Mandarim nasce, eu sou cofundadora da marca, eu cheguei 6 meses depois, né? Terminei minha faculdade de naturologia, voltei para Goiás. Ele nasce no coração da Débora Machado, que é a fundadora da marca, que é goianiense, mas na época morava em Roma e ficava entre Roma e aqui. Ela é psicóloga de formação, já tinha outros negócios lá e sempre frequentou muitos spas. E ela teve o desejo de vir a Goiânia, voltar a Goiânia e montar alguma coisa nesse sentido. E aí ela trouxe, inspirada, né, por vários spas que ela frequentou em vários lugares do mundo aí, ela falou, vou levar um spa urbano para Goiânia. Ela montou, marca Mandarim, tudo. Eu cheguei e tinham 6 meses praticamente que tinha aberto. E aí eu tive o presente, né, a possibilidade, o palco, né, a minha principal estrutura para poder, com toda a bagagem que eu tinha de naturóloga, de experiências de spas em São Paulo, eu digo que foi ali um match perfeito, né? Nós somos um trio, né, Débora, eu e o Carlos Eduardo também, que é cofundador. E ali eu tive a possibilidade de desenvolver
todas as experiências da marca Mandarim, todos os produtos com esse objetivo, que foi o que você percebeu. De não ser só de não momento ser de só relaxamento. um momento de relaxamento. Sim. E de levar as pessoas de fato para uma experiência, para um olhar integrativo, para um lugar. Eu digo que o Mandarim é como se fosse um portal, em que você entra e você sai de lá muito melhor. Então a boca do funil, às vezes, são essas pessoas que vão, eu vou fazer uma massagem, eu vou presentear, eu vou viver um momento especial com a minha família, com o meu marido. Isso é maravilhoso, mas o principal é esse, e a semana que vem? Sim. Porque o que acontece? O Mandarim nasce com esse conceito de cuidado integrativo e olhar o ser humano como um todo. Você saiu dali muito melhor do que você entrou ontem. Com certeza. E o que acontece? As situações de estresse, elas vão continuar. Claro, isso todos não os vai dias. mudar, mas o que muda é como eu lido com essas situações de estresse. Então, se você faz disso uma recorrência, uma frequência na tua vida, a forma com que você lida com os problemas que vão sempre existir, isso você vai melhorando a cada dia. Então, é sempre esse cuidado mais integrativo, e a gente nasce aí de forma totalmente disruptiva e inovadora há 15 anos atrás, com muito orgulho. Para marcar a vida de pessoas mesmo, né? Sensacional. Já falei, você tem que ir. É sobre isso. Marcar de forma profunda. Sim, isso com é certeza. importante, né? E precisa, no seu né? início ali de carreira, no seu início no Mandarim, qual foi a experiência mais marcante que você teve, percebeu e falou assim, uau, é agora, é isso aqui que eu quero, e marcou a vida de alguém que também te marcou? Eu tenho várias, na verdade, mas vou dizer uma pensando na história do Mandarim, né? Porque eu me formei em naturologia, passei por alguns spas em São Paulo, no sul de Minas, Campos do Jordão, montei junto com amigas alguns projetos que nós fizemos ali, implementamos lugares, em hotéis também, mas eu estava sempre muito também na minha área clínica como naturóloga, atendendo ali com o que a gente chama de medicina botânica. Mas no Mandarim, talvez a primeira história que eu tenha, quando eu chego no Mandarim, não tinha nem site, não tinha nada. E aí eu Tinha acabado de nascer. Tinha acabado de nascer. E aí foi através da minha prima, da Lorena, que é uma querida, e a Lorena falou, Jane, eu vi que eu estava fazendo pós-graduação em Goiânia, e voltando de São Paulo. Ela falou, eu vi um outdoor de Mandarim, tem um spa, beleza. E aí eu entrei em contato. Quando eu pisei, isso foi muito marcante para mim e é até hoje. Quando eu pisei na porta da nossa primeira unidade, que era ali no setor Marista, em Goiânia, numa unidade de rua, unidade muito grande, muito suntuosa ali, né? E super e absolutamente arrojada até para a época. Eu lembro que eu pisei antes de descer do carro, e a sensação que eu tive, eu verbalizei para um casal de amigos que na época tinham me levado para fazer uma entrevista ali. Eu falei, eu tenho certeza que aqui começa uma nova jornada da minha vida. Uau. Foi uma virada de chave. Foi muito forte isso. Eu não sabia quem estava atrás daquela porta, eu não sabia o que tinha, mas isso me marcou assim profundamente ali para te dizer no início, sabe? E depois eu tenho várias outras, mas assim, pensando em mim também, quando através daquele ambiente eu pude aplicar absolutamente tudo que eu vivi e que eu sei de base de conhecimento e tinha experienciado na naturologia dentro de um ambiente inteiro de uma empresa em que eu tive as portas abertas e meu pensamento criativo pode criar. E pode desenvolver. Isso foi tem esse pensamento, exato, né? Isso foi mágico, assim. A liberdade. Você não entrou no Mandarim pensando no retorno financeiro. Não, foi realmente nem me bateu ali a hora que eu cheguei. Agora tem uma que eu preciso contar. Foi uma chamada de atenção que eu tive de uma menininha de 3, 4 anos de idade. Foi a maior bronca que eu já tomei na minha vida de empresária. A gente fez um evento, Aniversário Kids, e essas menininhas chegaram de limusine, tomando suquinho na taça, beleza. E eu que fechei esse evento com a mãe, tudo mais. Na hora que as meninas terminaram, foram embora, ficou a mãe, a aniversariante, a irmãzinha dela mais nova, que era essa menininha de 3, 4 anos. Aí a mãe perguntou, né? Não, aí eu fui toda fofa, né? Perguntar, e aí, como foi? Gostou ali com a mãe, né? Encerrando. Sim. A menininha me cruzou os braços e falou assim pra mim, eu não gostei. Isso aqui não é um spa de verdade. Meu sangue gelou, eu respirei, eu falei, Jesus Cristo, o que aconteceu? Eu falei, acabou.
Falei, mas o que foi que aconteceu? Ela falou, por que vocês não colocaram pepinos nos meus olhos? Ai, gente! Foi a maior chamada de atenção que eu tive na minha vida. A ideia dela, né? A imagem que ela tem. A criança é muito lúdica. A imagem, a criança é muito lúdica. E aí serve sempre, quando eu falo, às vezes, em treinamentos, e eu digo, não subestime o atendimento com crianças. Elas são muito mais atentas aos detalhes e ao cuidado do que qualquer adulto que passa aqui dentro. São verdadeiras também, São verdadeiras. Porque elas não conseguem esconder. O adulto, sim, consegue esconder, mas a criança não. Mas o Mandarim, graças a Deus, ele é palco de momentos em família, de reconciliações, de momentos de brindes, de momentos para confraternização com empresas, de um momento para despertar o primeiro e o principal amor da vida, que é o amor próprio. Sim. Então, são muitas histórias e grandes presentes que a gente vivencia ali todos os dias. Isso é verdade, né? Na próxima semana estarei lá. Né? Olha aí, que gracinha, gente. Bom, e você tem também um método, né? Chamado aromoterapia para raros. Exato. Confesso que tô curiosa e quero saber. Estamos. De onde que veio? Como que é esse método? Qual que é o conceito dele? Me explica um pouquinho, porque eu fiquei bem curiosa. Então, dentro da naturologia, uma das frentes que a gente estuda é a aromaterapia. Então, a fitoterapia, aromaterapia, e essa área da medicina botânica, fito, aroma, florais, foi a área que eu me especializei na faculdade e depois que eu venho estudando. E o que eu percebi, né, como naturóloga, porque um naturólogo não é um profissional que vai lá e faz uma graduação em várias terapias integrativas, não é isso. O principal, a virada de chave, é o pensamento por trás disso. É o pensamento integrativo. E aí, Tícia, assim, durante muitos anos e desde a faculdade, começou a me incomodar muito as pessoas abordarem as práticas integrativas de saúde, que é olhar para o ser humano como um todo, mas abordarem essas práticas de forma absolutamente alopática ou medicamentosa, que não tem nenhum problema com a alopatia ou com o medicamento, eles são absolutamente necessários, mas são linhas de avaliação e de investigação diferentes. Então a alopatia e a atenção mais medicamentosa, ela vai olhar para uma doença, um sintoma e a supressão desse sintoma, basicamente. Dor de cabeça, remédio para sair, para tirar dor de cabeça. Febre, remédio para febre. Beleza, aqui é um pensamento cartesiano, tá? Sim. Aqui a gente vai num pensamento mais integrativo. E aí o que as pessoas faziam? Como essa linha mais natural virou a bola da vez de muitos anos para cá, não só a aromaterapia como outras práticas, eles iam lá, pegavam a maioria, né? Pega esse conhecimento e olha para ele como um medicamento. E não é assim a base. A base do conceitual faz um copia e cola de forma que é errada. Então, assim, não digo errada, mas ela é minimizada. Então, assim, você vai substituir tal medicamento por esse. É uma forma de avaliar. Mas a aromaterapia é isso? Não. Você está aplicando os óleos essenciais de forma medicamentosa. E eu vi uma confusão muito grande no mercado disso. E a principal sacada não é sobre você olhar a doença ou a queixa, é você olhar a pessoa por trás do que ela está trazendo para você. É trazer uma escuta ativa, é trazer uma escuta integrativa. E aí, na época, eu ministrei muitos cursos presenciais de aromaterapia, de trazer liberdade para as alunas, de como elas poderiam usar principalmente aquilo no dia a dia, na casa delas, porque a aromaterapia está ali, você pode comprar e pode usufruir isso na tua casa. Mas existe uma ciência, existe um cuidado, porquê, né? Existe um porquê, né? Não é porque é natural que é liberado. Desde trazer para o teu dia a dia, quanto para tuas práticas terapêuticas, né? E como fui professora de graduação de estética durante muitos anos, hoje estou mais nas pós-graduações, eu vi essa necessidade, porque tinha muito uma confusão de mercado. Então, assim, grupos em que fala, usa desse jeito, mas para quem? Por quê? Então, você não está fazendo aromaterapia. E aí, nessa época, eu fazia esses cursos sempre muito presenciais, e eu acabei criando esse método e fazendo ele no formato online também, e desenvolver a aromaterapia para raros. Por que para raros?
Raras pessoas querem ter esse conhecimento profundo. Raras pessoas querem entender do ser humano. As pessoas querem assim, não, mas eu não tô dormindo, pra que eu uso? Pra que? É só um copia e cola. Esse copia e cola, nesse miojo. de nós 3 minutos. não vai, porque o motivo que você não dorme, que eu não durmo, é diferente. Exatamente. Entende? Cada um tem a sua Cada um tem o particularidade, teu. a sua necessidade específica. Então ele é aromaterapia para raros, porque raras pessoas vão querer olhar para o ser humano na demanda que ele precisa e trazer essa escuta acolhedora. E aí você vai usar a ferramenta terapêutica, que seja aroma, floral, da forma que precisa ser usada. Uau! Até o nome do método, ele é específico e traz uma identidade. Traz uma identidade. Eu imaginava que estava relacionado ao paciente, não... Ao paciente raro. Não, exato, eu não. imaginava que era... Aromaterapia para raros, porque raras pessoas, você quer. E outra, é o que eu falo em termos de aromaterapia ou outras, gente. As IAs estão aí para nos facilitar, para nos ajudar. Então, de repente, se eu faço uma boa pesquisa, uma boa pergunta, porque o detalhe não é só responder, o detalhe é saber perguntar. Sim. A grande sacada tá aí. Mas se eu sou muito boa, crio uma ótima pergunta, um ótimo prompt, coloco ali, e aí eu peço uma ficha de um óleo essencial, a IA vai pegar todas as informações das bases e me entregar. Exato. Então, não é sobre saber apenas, e não que isso não seja importante, mas não é sobre saber exclusivamente para que ação aquele óleo serve, mas o que está por trás da pessoa que precisa daquele óleo. Isso que é a grande sacada. Aí é onde entra a questão de você conhecer você, entender a sua necessidade, a sua particularidade, ou que seja do paciente. E auxiliar que vai ser tratado, ou você, né? ou auxiliar o teu paciente, o teu interagente a achar esse caminho. Conseguir conduzir, né? E às vezes eu te digo, às vezes nem é necessário entrar com nenhuma terapêutica, às vezes é uma correção de hábito. Sim. Só que a gente quer tanto uma muleta para qualquer coisa que as pessoas hoje em dia estão acostumadas, né? Eu não tô dormindo. Toma tal remédio que você dorme. Não, peraí. Por que eu não estou dormindo? Às vezes eu não tô dormindo porque eu tô o tempo inteiro aqui e eu não quero me desligar, na verdade. Sim. É isso. Ou às vezes por uma falta de vitamina, porque não tá alimentando direito. Vários outros fatores. Mas o detalhe é esse. Vamos ajudar a pessoa a entender, a olhar para esse óleo essencial de outra forma. Fazer de fato o que a aromaterapia preconiza. Sim. Então, por isso, a aromaterapia para raros. E esse método, ele é online? Como que hoje as pessoas têm acesso Hoje ele está online, tem na bio do meu Instagram, tem lá o acesso ao curso. E eu consigo levar ele também para turmas aí presenciais. Nossa, excelente, porque realmente eu achei bem interessante. E assim, essa questão de entender, a gente tá falando aqui um pouquinho sobre a gente se entender, conhecer os motivos e as razões. Você também tem um movimento chamado o Dia do Amor Próprio. Sim, né? Com muito orgulho. Gente, e esse aqui a gente quer demandar um pouquinho mais de tempo nele. Por quê? Eu entendo a necessidade desse movimento. E eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse movimento, porque as pessoas que vão estar nos assistindo, nos ouvindo, né, conhecer um pouco. Eu expliquei um pouco do evento para a Thalita, do movimento, mas eu queria que você explicasse aqui um pouquinho como que começou esse movimento e o porquê o Dia do Amor Próprio. E aí a gente vai decorrer um pouquinho aqui que eu tenho umas perguntas. Sei, vamos lá. Bom, o Dia do Amor Próprio, eu sou uma das idealizadoras do Dia do Amor Próprio, desse movimento, junto com Pri Veronese e Ju Naves. E como que começa isso, né? Que assim, é minha grande paixão, né? Eu preciso estar muito apaixonado para fazer tudo que eu faço. E o amor próprio ocupa esse lugar muito forte na minha vida. O que eu percebi? Com pacientes, com alunas, né? Um contato muito... Eu tenho uma maior parte de pacientes, de interagentes mulheres. No spa lido com mulheres principalmente, não é só para mulheres, mas vamos pensar em treinamento de time, né? Um time mais de mulheres. Na sala de aula, nas turmas de estética tem uma demanda maior de mulheres e também por uma autoobservação. Eu nunca pensei que eu faria um movimento exclusivamente para mulheres, até porque eu não sou dessas, eu não gosto de nada segmentado, né? Eu prefiro, eu gosto do todo, da completude, né? Do diverso. E aí, o que eu comecei a perceber com todos esses lugares que eu estava? Eu comecei a perceber uma certa distorção do feminino, padrões que estavam distorcidos, coisas que estavam o tempo inteiro sendo empurradas goela abaixo, no sentido de
para ser essa mulher de tal jeito, você tem que ser assim, assim, assim. Eu falava, mas gente, não é desse jeito, não pode ser assim, não é um padrão, né? E aí começou por esse viés do feminino, depois veio um questionamento muito forte de mulheres da minha geração e de gerações anteriores à minha, de perceber um padrão de comportamento e aí resultados nocivos de uma geração de mulheres absolutamente virilizadas, que iam massacrando o teu feminino todos os dias, entendendo que estar no masculino era o mais forte, o mais poderoso, e o meu feminino, ele é frágil, ele tem que ser colocado na gaveta. E junto disso, há uns 3 anos atrás, mais ou menos uns 3 anos, veio a campanha do Dia dos Namorados no Mandarim Spa. Sim. Né? E eu sempre tive um pouco também na cadeira de marketing do spa. E quando veio a campanha, os meninos do marketing, vamos fazer. Eu falei, nossa, mas a gente tá há anos fazendo, é Day Spa casal, Day Spa. Eu falei, mas peraí, o amor, ele não é um mês que é celebrado o amor, né? Eu falo que assim, o mês de maio celebra o amor mais incondicional do mundo, que é o amor da mãe. Sim, sim. E o mês de junho, esse amor de casal, né? Eu falei, é um mês de celebração do amor, mas eu falei, e peraí, e se não tem um parceiro, uma parceira, e tá aí excluído? Não se celebra isso? Eu falei, fica na fossa. É um mês lindo que fala de amor, né? Eu falei, peraí, né? Juntei o feminino, juntei com isso, eu falei, peraí, não. Nós vamos fazer uma campanha de Dia dos Namorados, mas eu quero alguns Day Spas individuais também. Sim. Por quê? Não há nada mais poderoso e mais disruptivo do que o amor próprio. Esse é o primeiro e mais importante amor. Eu não tenho como falar do amor junto com o outro sem que ele seja compartilhado, sem que ele seja transbordado. Não existe essa falta, né? É a minha metade, porque não existe a metade, nós somos inteiros. Até a Bíblia diz, né? Amar é o próximo como a ti mesmo. Então não tem como você amar o próximo se você não se ama. Não tem. Então, assim, o que tá por trás ali do amor próprio e do Dia dos Namorados é essa celebração do amor, mas é um amor que não pode estar pautado na falta. É um amor que tem que estar pautado no inteiro. Sim. O outro vem para te complementar e não te completar. O outro vem para que vocês criem como um mastermind, pra né? Agregar, mundo aqui, um mundo aqui. Sim. A gente cria o nosso terceiro mundo, que é esse compartilhado. Sim. E aí começou ali. E aí eu conheci as meninas em um evento, inclusive da Ellen, da revista No Papel, e foi um match, assim, a gente sentou na mesma mesa, a Pri já era frequentadora e apaixonada pelo spa, ela e o marido estavam, a Ju na minha frente, foi um match. Depois nós tivemos um evento da Pamela, da Resoluta PCD. E aí naquele dia, falando com a Ju, Dia dos Namorados, ela queria fazer uma campanha com a empresa dela, na mesma hora, meninas, me veio assim, como se fosse um download, plim, eu falei, peraí, seguinte, nós vamos fazer um evento, é o Dia do Amor Próprio, vai ser assim, 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 e nessa delicadeza. Nós vamos fazer. Eu não tô perguntando. E vai ser assim, 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 assim. A Ju, Eu falei, não, peraí. Saí dali, entrei dentro do carro. Então, Pri, nós fechamos um negócio, então, você tá dentro? Tô. Eu tô indo pra fazenda, mas eu tô assim. E aí nasce o Dia do Amor Próprio. Esse movimento, que é um movimento dedicado para mulheres, para que a gente, a cada edição, fale do amor próprio e suas diferentes nuances, suas diferentes perspectivas, sem ficar nesse papo superficial, num networking superficial ou mesmo em bandeiras que mais segregam do que unem as pessoas. E aí a gente vem fazendo isso, vamos agora para a 7ª edição, e a cada edição sempre um movimento muito inteiro de trazer e levantar essa bandeira da gente se descobrir, se desnudar, né, e viver o melhor que a gente tem para viver. Tem uma frase que eu lembrei dela hoje, lembrei muito de você, porque faz muito sentido, você vai entender. A frase é a seguinte: as pessoas, elas podem esquecer do que você fala, mas elas jamais vão esquecer de como você as fez sentir. Exatamente. E sentir é você. Obrigada. Você fala muito sobre isso, sobre sentir, sobre essa essência, sobre saber quem você é. Esse sentir é entender você. Isso. Entendeu? Realmente conseguir apalpar quem é você, entendeu? E tem trazer uma coisa, essa identidade. E obrigada porque você trouxe isso, e tinha uma dor também ali quando a gente criou esse movimento. Eu participo de muitos movimentos, muitos eventos e palestras e tudo mais.
E eu tava cansada na época já. Eu falei, chega, é informação demais, é modelo mental demais, é palco demais. Eu falei, a gente precisa ir pra pele, a gente precisa sentir, a gente precisa sentir. É daqui pra cá e não daqui pra cá. Aqui já tá cheio. Tá cheio, eu dou um clique aqui, eu tenho tudo. Mas e aqui? Demais, né? E aqui, como é que tá? Eu falei, nós precisamos fazer um evento que as pessoas sintam. Então, por isso que a cada evento a gente traz mais isso do sentir. A gente tem evento agora de rapel, eu quero fazer um de paraquedas. E nós adorei, vamos fazer muita coisa. Adoro. Inclusive, quando a gente, falando disso aí que a gente tá com informação demais, a gente tá tão superficial no mundo que tem tanto excesso, que quando uma pessoa vem conversar com a gente, ou manda um meme que seja no Instagram, a gente faz assim, ó, kkkk, morri de rir, e nem mexeu a cara. Não, você nem abriu. Nem abriu. Às vezes nem abriu o meme. Você vai kkkk, sabe o que você faz? Você recebe, você tem um perfil da pessoa que te manda aquilo. Você já sabe mais ou menos como é que a pessoa é. Você sabe mais ou menos o tipo de conteúdo que ela vai te mandar. Você nem abre. Você nem abre. Você já sabe se é uma piada ou se é um conteúdo. Então, assim, eu digo o seguinte, as IAs, e repito, as IAs estão aí para nos auxiliarem. Deixa a IA desenvolver tudo que ela pode desenvolver. E no que ela pode fazer, em termos de compilar dado, de velocidade e tudo, ela é imbatível perante nós. Sim. Ela vai ser sempre superior. Só que o que a gente precisa resgatar cada vez mais? O ser humano. Aqui a gente está falhando. A gente quer competir aqui e está esquecendo esse lado. Então o movimento do amor próprio, ele é essa cutucada, é essa provocação. O resgate, para dar uma desacelerada. E para olhar para si, e para ir para o campo da sensação mesmo. O que eu faço, o que me desperta, é ir para eventos cada vez mais de sentir. Você falou bem, é sentir. Exatamente. É uma autoanálise. É interessante porque esse projeto, eu estava aqui te ouvindo dizer, né, falar e compartilhar com a gente, e a gente percebe que aquelas que ainda não têm uma família, vai se preparar para ter. Que seja. E aquelas que já têm, vai melhorar, né? Vai melhorar para dentro da sua casa. E que seja o modelo que essa pessoa escolher viver. Entende? Sim, que seja o teu momento a tua escolha de vida como família, a tua escolha de vida de ter ou não ter filhos, que seja ele. Isso não é sobre ninguém externamente, isso é só sobre a pessoa. Mas quando a gente fala, ela ser melhor para ela que ela antes possa de tudo, ter melhor para os outros, para o que ela definir, para o que ela escolher para a vida dela. Hoje tem muita comparação, né? As mulheres buscam muito uma comparação, um modelo, uma validação, busca tudo isso. É uma validação. Então, esquece de quem ela é. De quem ela é. Ela é única. E entender, não existe nenhuma essência entender que assim, estamos em 4 mulheres aqui, né? Cada uma vai ter a tua essência, cada uma vai ter a tua forma de reverberar esse amor próprio. E não tem quem venha para te ditar uma receita a respeito disso, entende? Porque só você pode viver a tua vida. Isso é verdade. Entende? Então, sou eu que vou me ressignificar, me olhar e fazer. E quando eu tento me enquadrar, me encaixar, se for forçadamente por outras pessoas que não uma decisão minha, isso é disfuncional. A gente se perde. Ou se torna falso. A gente começa a ter o padrão como sendo o principal, e aí a gente faz até coisas que a gente não faria. Exato. Só para chegar naquele padrão. Eu achei interessante que quando eu te apresentei, a gente falou que você é apaixonada por natureza, né? Muito. E tem algo interessante, o simples extraordinário. Gente, é tão incrível essa questão do simples extraordinário, e eu queria que você falasse o que é para você o simples extraordinário. Pra Giane. Essa coisa, Tícia, essa frase, né? Ela vem me pegando muito forte. Eu acho que eu sempre vivi isso, sabe? Mas ela vem me pegando muito forte desde o ano passado. Porque a gente, como empresária, educadora, naturóloga, enfim, a gente às vezes na vida a gente espera sempre
Coisas grandiosas às vezes, né? Quando que te virou a chave? Quando que você bateu o teu primeiro milhão? Mas o que foi isso? Essa é a conversa que a gente ouve o tempo inteiro. E às vezes a gente espera fatos absolutamente extraordinários. E na vida não é. O que é extraordinário, na verdade, na minha perspectiva, é o simples. Sim. Entende? É o teu olhar treinável a cada dia. Então, o que para mim hoje é o simples extraordinário? Eu, por exemplo, amo a natureza, como você disse. E como eu digo lá, né? Amo a natureza. Eu entendo que o meu coração, a minha alma é uma alma do mar. Eu me sinto outra mulher quando eu tô na natureza, principalmente quando eu tô num ambiente de praia, com cachoeira, com tudo, mas ali me renova mesmo, me traz uma outra conexão. Mas eu não posso ser feliz, até porque eu moro, por enquanto, em Goiás. Eu não posso ser feliz só quando eu estiver na praia, quando eu fazer uma viagem, quando eu fizer ou conquistar algumas coisas. Sim. Eu tenho que trazer esse extraordinário para o simples, para o meu dia a dia. Então, por exemplo, o que é simples e extraordinário para mim hoje? Poder acordar e ir para a sacada do meu apartamento e ter a possibilidade de ver o sol nascendo ali. Aquilo para mim é o simples extraordinário. O simples extraordinário é quando eu chego para as minhas sobrinhas e eu ouço a vozinha delas gritando Dinda! Aquilo para mim é a coisa que mais me enche o peito. Sim. Entende? Então, para mim hoje é olhar para esses pequenos detalhes, é saborear, por exemplo, esse momento que eu tô aqui com vocês. De uma conexão que veio, de um evento que a gente se cruzou e que teve uma conexão. Sim. E que dali gerou tantas coisas. Vou participar de um grande evento de vocês, estou aqui hoje compartilhando um pouco da minha vida. Esse é o simples extraordinário. Sim. Da vida. É o tomar uma xícara de café. É tomar uma xícara, é saborear a vida. Sentar na porta de casa, conversar com a vizinha. Lembra antigamente? Então, que hoje não se faz mais. Isso é o simples extraordinário da Sim. vida. E a vida acontece nesses simples extraordinários. E se a gente não está desperto para isso, e se a gente não reforça isso a cada momento, você vive uma vida absolutamente automatizada, em que só grandes situações começam a te encher o peito e mais. Quando elas acontecem, você acha que vai ter aquele uau. Você fala, acho que não era isso. Aí tudo te frustra. Tudo frustra. Tudo frustra. Então, para mim, é esse simples extraordinário da vida. São essas conexões, são essas percepções. É valorizar as pequenas coisas. Imagina, é o que eu falei aqui, ó. De um jantar que a gente estava, eu estava com as meninas, gerou uma conexão num outro evento e gerou um movimento que nós já estamos numa 7ª edição em menos de um ano. Sim. E que a gente já reverberou, impactou tantas mulheres. E detalhe, um evento é um movimento que não é em prol de ganhar dinheiro, é em prol de tocar vidas. Isso é o mais bonito. Porque quando se fala assim, teve uma conexão aqui, a gente criou um movimento tal que hoje gera bilhões. Tá bom. Mas não, é lindo de se ver um movimento que é em prol de tocar pessoas. E assim, e não que fazer dinheiro seja um problema. Não, em hipótese alguma. Demais. Você como contadora, mais do que nunca sabe disso. Precisamos. Dinheiro. Não, porque você lida justamente com isso em todas as empresas, né? Com o que é o coração da empresa, sim. Né? Então, não é que isso seja ruim, mas é que, e se naquele momento, por exemplo, eu falasse assim, mas isso aqui não vai dar bom no começo, não vai virar, e a gente não vivesse esse simples extraordinário lá de trás, sim. Talvez o movimento nem existisse. Não existiria. E tem uma coisa curiosa desse movimento, só para eu dizer. Criei ali Dia do Amor Próprio, as meninas engajarem e junto com elas a gente constrói isso todos os dias. E aí eu fui ter a curiosidade e falei, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa de Dia do Amor Próprio mesmo. Vocês acreditam? Eu sou do dia 29 de fevereiro. É óbvio que nem para nascer eu tinha que nascer num dia diferente. 29 de fevereiro. Eu joguei, para minha surpresa, no Google tem uma data no Rio Grande do Sul que eles comemoram o Dia do Amor Próprio, que é dia 28 de fevereiro. Uau! Eu falei, era isso mesmo. Era pra ser. É isso mesmo. Era isso. Conexão. Então, simples e extraordinário para mim são esses detalhes. É o sabor da vida para mim. Exato. Bom, nós estamos chegando ao fim desse episódio. Acreditem, gente. Foi um prazer ter você aqui conosco. Obrigada. E eu queria, para encerrar, te pedir.
Se você pudesse deixar uma mensagem gravada para todas as pessoas que passam pela sua vida e que ainda vão passar, qual seria essa mensagem? Viva o simples extraordinário. Oh! Giane, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui conosco. E nós teremos outros episódios com você pra gente trazer muitíssimo obrigada. Que Deus abençoe muito esse podcast de vocês. E o que vocês veem no outro, na verdade, é uma parte e uma grande parcela de vocês. Então, eu retribuo tudo isso que vocês viram em mim, porque tudo isso habita em vocês aí. Ai, que bom. Muitíssimo obrigada. Viu? Beijo. E é isso, pessoal. E deixo uma reflexão aqui pra vocês. Qual a marca você tem deixado na vida das pessoas que passam pela sua vida? Pense com carinho. E é sobre isso. Mais um episódio do Legado Fala.